Fabiano Almeida é multiartista, criador do Malungo Lab, é negro e paulista. Ele é ator, bacharel em educação artística com habilitação em artes cênicas, é também educador, cantor e artesão. Ou seja, bombril, né? Pau para toda obra. Atualmente ele se dedica à formação e pós-graduação na área de História, Cultura e Contemporaneidade pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Entre 2012 e 2015, criou e apresentou outros espetáculos junto de atrizes e atores vindos de sua formação, como 10, Necessário Humano e Vênus de Aluguel. Entre 2013 e 2015, forma a banda Quarteto Ímpar, projeto qual lhe proporciona a gravação de um CD autoral intitulado O Não Era Pra Ser Amor. Hoje em dia ele se dedica a criações no Malungo Lab, que trata-se de um ateliê de criação artística que tem por objetivo a investigação da poesia sobre corpos negros, somando a lutas por representação, representatividade e retomada de identidade. O Minas Negras Gerais de hoje conversa com Fabiano Almeida. O Colofé, nego. O Colofé. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Também, seguindo, na medida do possível, né? Com essa pandemia toda, todas as complicações, mas tentando manter a sanidade aí. Não é? Vai passar. Brother, me fala uma coisa. Sim. De onde é que vem esse nome Malungo? Olha, eu nomeei esse trabalho Malungo por conta de uma canção da Aloé de Luna. Eu estava ouvindo muito o disco dela, Um Corpo no Mundo, no período que eu comecei a gestar esse trabalho, né? Uhum. E também, não só por isso, por conta das minhas questões mesmo como homem negro, né? Aquela virada de chave, aquela descoberta, né? Que para muitas pessoas pode parecer muito estranho, mas é quando a gente começa a se entender como pessoa negra mesmo e tudo que foi feito de nós, se entender historicamente, inclusive, né? E aí, eu ouvindo muito esse disco da Loed, ele conversava muito comigo a partir das minhas próprias descobertas, né? E aí a poesia daquilo me marcou muito. Uhum. E uma das canções se chama Saudação Malungo. E aí, gestando todo o trabalho, eu falei, vai se chamar Malungo. Malungo. Eu queria alguma coisa leve, né? De experimentação, de laboratório. E aí eu falei, é isso mesmo, esse de estudo para mim. E aí eu conheci com a música. Depois eu fui atrás de entender o que era melhor, né? Descobri outras pessoas que usavam isso também, mas para mim é muito forte e parte principalmente dessa canção, da Lua de Luna. Malungueiro, malungaba com cabinda e gelo, balunga benguela, zaire, Congo, tradição. Imagens que pintam de lá, meus parentes agudar, minha laia, minha gente, irmandades, confraria malunga. Maravilha. Você também é músico, né? Sou. Eu não fico por aí dizendo eu sou músico, porque assim, meu contato com a música ele foi sempre muito intuitivo, né? Eu tive alguns encontros na vida muito bacanas. Um deles com um amigo chamado Júnior Oliveira, e aí com ele eu consegui colocar a minha questão de poesia para fora, assim, de escrever e com ele musicar, por exemplo, né? Ou mesmo fazer algumas coisas de cabeça. Eu sempre fui de ficar criando melodia. E aí, com ele, a gente conseguiu unir, né, a questão da minha escrita com o trabalho dele como músico. Ele tem um trabalho excepcional também como professor. E aí a gente se tornou, no final das contas, uma banda, inclusive, né? Mas eu sempre falo para ele, eu não sou músico, eu sou um ator que faz música. Porque no teatro a gente lida com uma série de coisas, né? Uma união de artes. E aí, a partir disso, eu fiz música. Uhum. E canto. E onde é que
Onde e como que surge o Malungo Lab nessa história aí? Na verdade, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou fazer outra. De onde é que você tirou o nome Malungo? Tem um significado esse nome? Sim, malungo significa camarada, companheiro, né? E vem do período em que as pessoas escravizadas aqui no Brasil, elas se chamavam por isso no sentido de se reconhecer, né? De uma pessoa que está na mesma situação. Então vem daí. E aí, a partir desse momento, como eu queria muito falar sobre minhas questões enquanto homem negro, e a gente ressignifica esse sentido, né? Essa palavra ela vai sendo ressignificada com o tempo, é claro. A partir disso, como eu queria falar da minha negritude e do que eu estava descobrindo, eu achei que achei não, né? Tinha certeza. Para mim, isso era um nome que explicava muito bem, né? A questão de tentar falar dessa negritude, de tentar falar de outras pessoas como eu, entendeu? Para fortalecer esse sentido, fortalecer nossa identidade. Isso é uma questão muito ampla, né? Porque é claro que eu não estou falando por todas as pessoas negras e nem tenho essa pretensão, mas eu sei muito bem que o fato de eu me deparar com outras pessoas negras muito empoderadas de si, conscientes de si historicamente, conscientes do seu corpo, de sua beleza, isso fez com que eu notasse em mim tudo isso também, né? Então, eu passei a dar muito valor à representatividade, porque eu sei o quanto ela modifica o nosso estar no mundo mesmo, a nossa forma de olhar para nós mesmos, né? Então, eu creio que meu trabalho, ele, de alguma forma, ele faz com que quem queira e quem possa, né, se deparar com ele, também se encontrar, sabe? No sentido de falar principalmente da nossa psicologia, de falar do nosso mundo subjetivo, coisas que ficam muito distantes sempre das nossas pautas, né? Porque a gente é pautado pelos outros o tempo inteiro e racializados pelos outros o tempo inteiro. Então acaba que a gente esquece de falar de poesia sobre nós mesmos, né? E falar de coisas singelas, que é o que o meu trabalho fala. Né? Também, e eu nem foco tanto ultimamente, assim, eu não foco em questões tão exatamente, por exemplo, que vem de cultura africana, não tem a ver com isso ainda, né? Tem a ver com o fato de eu falar das subjetividades da gente mesmo, de ser universalizado, né? De falar de sentimento, por exemplo. Mas eu sei que o meu caminho vai encontrando muitas outras coisas, inclusive nesse sentido de identidade, de ancestralidade, que eu ainda quero trabalhar muito. Maravilha. E onde é que ficaria aí a importância desse seu projeto na representatividade para a comunidade negra atual? Então, eu acredito nisso que eu te falei um pouquinho agora. As pessoas se veem, né, por exemplo, ela fala, olha, esse cara está fazendo, tem um trabalho com representação de pessoas negras dessa forma. Que legal, eu não encontro isso por aí. Eu não vejo isso por aí com frequência. Adoraria ver, mas eu não vejo, entendeu? Isso não é o que o Brasil é de verdade, né? Nós somos a maioria da população e a gente não está nos espaços, a gente não está nas representações, a gente não está nos espaços formais e de arte. Você atribui isso? A gente está categorizado. Oi? A que você atribui essa falta de espaço para a nossa comunidade preta? Racismo, né? Isso racismo estrutural. Exato, racismo já estrutural. E às vezes por desejo mesmo, né? Porque eu tinha uma tendência a pensar que racismo era falta de conhecimento das pessoas. Mas eu creio que não. Racismo é simplesmente uma necessidade de controlar o poder também, né? E aí você não quer ouvir a respeito, você não quer entender a respeito, porque isso te faz perder um lugar de poder, né? Isso, eu tô falando de pessoas brancas que têm essa problemática e não aceitam nem discutir racismo, por exemplo, né? Porque ficam todas doídas, assim. Isso mexe, né? Isso é muito complicado, porque isso mexe na forma como a gente foi construído. Então, é um problema muito complicado, mas, em síntese, é racismo. Vem cá, falando um pouco da sua arte, onde é que você vai buscar inspiração para as suas obras da Malungo Lab? Eu gostei muito do que eu vi. Que bom, eu fico feliz.
Você trabalha com cerâmica, né? Então, eu trabalho com cerâmica fria, que é uma argila de secagem no ar, né? Ela não é a cerâmica que vai ao No forno. forno. E foi o Aham. material com o qual eu consegui lidar melhor e ter resultados de forma mais direta e tal. As minhas referências, elas vêm de muitos lugares, assim, muitos lugares, principalmente de poesia. Como eu te falei, Olha, né? Eu gestei esse interessante. trabalho ouvindo demais Lua de Luna, por exemplo. Uhum. Então, eu queria muito, assim, aquilo me motivou de uma forma a querer também falar, né, a querer também criar alguma coisa. E eu estava há muito tempo parado por questões parado no sentido de lidar com arte, né, Tá. por conta de questões particulares e tal. E aí eu lembro de querer trazer aquela poesia que dizia muito para mim também, era como eu me sentia, para a matéria, né, para alguma coisa. E aí eu peguei referências de que lugares? Eu venho do teatro, sempre trabalhei com cenografia, com adereço, figurino e tal. Então, para mim, sempre foi muito comum lidar com esse mão na massa, né? Na época, eu lembro que eu estava muito em contato também com figuras, por exemplo, de ex-votos, ex-votos, Hum, figuras ativas, uhum. com as Sim. cabeças, os pezinhos, as mãos. Uhum. E aquilo estava muito no meu imaginário, eu queria muito criar com aquilo também, fazer as minhas, assim. E eu queria criar bonecos também. E também foi outra questão vinda do teatro. E eu também me lembro de ter visto em arte popular também. Então, tudo isso eu trago de alguma forma, né? E há referências que passam por mim, que são coisas que às vezes não são nem imagéticas, assim. Às vezes são uma palavra, entendeu? Tem muito a ver com isso também. Maravilha, maravilha. E a tua arte, você acha que ela é uma forma de expressar algum tipo de sentimento ou sentimentos? O que você Com diz? certeza, ela é toda sentimento, eu acredito, né? Ela é Aham. toda sentimento. Acho que ela é a materialização de sentimentos, principalmente. Porque eu sinto muito essa necessidade de falar sobre sentimentos sendo uma figura, sendo um homem, entendeu? A gente geralmente é muito colocado num lugar em que não se deve expor sentimento. A gente cresce assim de uma forma ampla, né? Quando a gente fala de masculinidade, a gente é muito colocado dentro de cascas, né? A gente vai criando casca em cima de casca, em cima de casca, e isso é um problema muito grande porque você pensa o tanto de violência que existe. Eu penso muito nisso, né? Toda essa violência, né, que uma hora explode ou que implode, né? Interna Gerando e externa, né? isso, que explode e que implode, né? E isso faz com que a gente, enfim, masculinidade tóxica, por exemplo, tem muita coisa aí. E aí, quando eu me deparo com essa necessidade, é da minha personalidade também, falar sobre afeto, principalmente, né? O meu trabalho, ele fala completamente de afeto. E não é afeto de uma forma romantizada, é afeto no sentido de olhar ampliado, cuidado, entende? Olhar para dentro, para conseguir Sim. olhar para fora também, né? Eu lido muito com essa imagem de coração, que parece uma coisa romântica e um símbolo simples, mas para mim ele fala muito, né? Eu falo muito com a imagem de céu, porque eu quero ampliar a questão de amplitude mesmo dentro da gente, a subjetividade dentro da gente. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. Então são símbolos que vão aparecendo com frequência no trabalho para expor essa sensibilidade, entende? Para falar sobre isso. E vem cá, você já teve alguma ideia de criar oficinas de ensino desse trabalho em cerâmica para comunidades carentes, por exemplo? Você já teve alguma ideia? Ou você já trabalhou com isso? Eu já trabalhei com isso por contato, né, por conta da minha relação como educador, né? Eu venho da arte, então eu sempre tive nesse lugar de alguma forma, né, de explicar, de partilhar de conhecimento. Com Sim. esse trabalho, ele é muito recente, ele fez um ano agora, então eu Olha, estou num momento de compreender muita coisa, assim, ainda, né? Eu tenho vivido uma demanda nova de atenção das pessoas, na verdade, pelo trabalho, que é algo que vai modificando muito a forma dele existir, né? Pretendo, sim, futuramente conseguir partilhar de algumas coisas que eu tenho aprendido também,
com ele, mas ainda não é algo concreto eu dar essas aulas, por exemplo, né? Mas eu espero que em algum momento eu possa assim fazer isso. Você pretende amadurecer esse trabalho primeiro? Né? Que é uma Também, né? Eu não digo que o trabalho está... Sim, o trabalho nunca está pronto, né? Eu tenho aprendido muita coisa, assim. Eu vou encontrando com o meu próprio trabalho, eu vou encontrando com outras pessoas, né? Que me ensinam coisas e das quais eu percebo que, olha só, essas pessoas fazem isso também, né? Enfim, é um estar no mundo e se descobrindo e descobrindo o outro também. Então, amadurecer com certeza, né? Eu penso assim, de quando eu coloquei o primeiro trabalho no Instagram, por exemplo, do que ele é hoje, tem uma diferença muito grande, inclusive de desejos meus de criação, sabe? De querer fazer algumas coisas ou não querer fazer algumas coisas mais. São todas Isso é muito peças normal. únicas? São todas peças únicas, todas surgiram assim, únicas. E aí hoje eu não tenho nada aqui. Acho que eu tenho duas peças aqui, uma que está meio que reservada e uma outra que eu não dou, que é o primeiro assim que eu fiz, que é o próprio Malum, né? Que é Sim. basicamente a união de duas canções da Lué de Luna, a Hum, poesia que eu encontro nele. uhum. Já pensou em fazer de repente uma exposição inspirada em orixás, por exemplo, ou pretos velhos, ou então a pretitude paulistana? Já, claro. Assim, essa questão de que temas vão passando pelo trabalho é algo que tem, enfim, é de uma infinitude que eu ainda não sei nem conceber, né? Mas a questão, por exemplo, com orixás, eu tenho muito desejo de fazer, muito desejo mesmo. Assim, eu tive períodos na minha vida em que eu pude lidar mais com essas questões pelas pessoas que estavam próximas de mim e eu tenho muita admiração e muito respeito, né? Então, exatamente por isso, inclusive, assim, eu tenho um cuidado em não tropeçar em algumas coisas, né? No sentido de, às vezes a gente pega essas imagens para trabalhar, e eu tenho muito respeito por elas, sabe? Então, eu não acho que elas devam entrar simplesmente porque tá no hype, assim, sabe? Tá na onda. Você vê muito isso acontecendo, né? Chega o dia de Iemanjá, tem Iemanjá espalhado em todos os Parece cantos. modinha, né? Exato. E aí falta um pouco de respeito e de entendimento mais profundo sobre isso, né? Porque, Sem por exemplo, se dúvida. você vai ler sobre mitos de criação, eu acho isso de uma beleza, assim, e de uma forma de pensar. Isso explica tanto, de tanta coisa, e é tão poético ao mesmo tempo, né? Não é? Eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre Ampatebá, né? Em tradição viva, a tradição viva. Ele é um griot. E aí, eu lendo as coisas que ele falava sobre isso, sobre o mito da criação, aquilo me deixou tão apaixonado, sabe? Quando ele fala que nós somos feitos da matéria divina, né? Que foi colocado dentro da gente o sopro divino, então tudo que eu falo é muito importante que eu tenha noção do que eu estou falando, porque eu estou desprendendo o divino de dentro de mim, né? Matéria Claro, divina de dentro de mim. a chama. Então, porque nós somos todos compostos dessa mesma coisa, né? Desse mesmo mistério. Eu trago também isso, inclusive, para o meu trabalho, porque é algo que eu aprendi ali. Uhum. Enfim, você vai percebendo o quão interessante e profundo são essas coisas para que a gente fique só na imagem, Sim, sabe? sim. Pegando um gancho no que você acabou de falar. Por exemplo, é completamente perceptível É. essas novas gerações, por exemplo, ou as velhas gerações falarem em santos, cultuarem os heróis, super-heróis de TV, Uhum. mas quando se fala nessas lendas africanas e afro-brasileiras, está tudo debaixo do tapete. Sim. Você acredita que formas artísticas como a tua, por exemplo, podem mudar esse contexto? Eu acredito que sim, né? Na medida de que elas trazem algumas discussões, né? Eu penso que mais por aí. Por enquanto eu não tenho falado, como eu disse,
sobre essas figuras mesmo. Eu tenho falado de orixás e tal. Tem até algumas coisas pontuadas, assim, que eu já fiz, que tem uma relação, mas que parte muito de uma experiência pessoal, né? Mais enquanto, por exemplo, quem observa isso do que falando disso exatamente, né? Mas eu acredito que, por exemplo, em algum momento que eu traga isso para o meu trabalho, né? Essa representação de orixás, por exemplo, ou da questão da religiosidade de povos africanos, sim, com certeza as pessoas vão se deparar com isso e elas vão entrar em discussões a partir disso. Eu tenho pessoas que me buscam, às vezes, recentemente até, algumas pessoas me buscaram falando, e elas são da Umbanda, por exemplo, né? Falando da percepção delas em relação ao meu trabalho. E aí eu percebo que meu trabalho tem mais daquilo do que eu sei. Entende? Né? Para você ver como a gente não age exatamente pela... Eu sou da Umbanda e eu ajo assim. Não, eu ajo assim e parece que eu sou da Umbanda. Entende? Parece, mas não é. E não é uma questão de parecer, é uma questão de eu ter, por exemplo, não é de falar Afinidade. Podemos chamar de afinidade, né? É nesse sentido de que a gente age. Eu acredito muito nas ações das pessoas, né? A gente age dessa forma, nesse estar no mundo. Então, é isso que eu quero dizer. Não necessariamente eu seja oficialmente um praticante de certa religião, mas eu tenho atitudes que estão ali. E isso me importa muito mais, inclusive, né? Porque às vezes a gente lida com um pouco de falsidade, nesse sentido de carregar uma fala que não condiz na vida entende? Com as ações concretas. Maravilha. Pegando um gancho aí, o que você acabou de falar também, você é de São Paulo, né? Eu sou. Capital. Qual bairro você mora aí? Eu sou do Jardim Brasil. Jardim É um Brasil. bairro da região do Tucuruvi e Jaçanã, famoso Jaçanã, Zona Norte. Eu acredito que São Paulo, lógico, né, incontestavelmente, tenha um movimento negro muito grande por aí. E você participa de algum desses movimentos quanto à arte? Ou está sendo ativo? Oficialmente não, né? Foi como eu te disse até. O trabalho é recente, né? Tenho amigos, inclusive, uma grande amiga que é muito ativa dentro dessa militância, mas, como eu te falei também, eu tenho uma questão, inclusive, com eu me entender um homem negro, né? É algo recente, inclusive. É algo que vem de uns 3 anos para cá, e eu tenho 35 anos. Eu acho isso assim, eu sempre que digo isso eu penso, onde é que eu estava, sabe? Mas eu acho que isso é um fardo que todos nós negros e negras carregamos e que alguns não vão nem chegar perto desse tipo de consciência. Que eu acho triste, mas que é uma demanda cruel, inclusive, do próprio racismo, da forma como a gente foi construído, né? Então, isso me faz começar a olhar para essas questões, por exemplo, de militância, de movimento, muito mais agora, né? O trabalho, inclusive, ele nasce por isso, né? Como eu falei. Então, ele também é uma forma minha de dizer politicamente muitas coisas. E eu acredito que eu esteja dizendo sim, até pelos relatos que algumas pessoas vêm trazer para mim, por exemplo, de uma professora vir dizer que vai passar a apresentar o meu trabalho quando ela for falar sobre negritude dentro de sala de aula, entende? Sobre qual é a representação de homens negros que se tem por aí, o que se vê. Então, para mim, isso é um exemplo, né, de que meu trabalho chega em quem tem que chegar, quando precisa chegar. Isso já me dá muita motivação. Muito bem. Queridíssimo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Minas Negras Gerais quer te agradecer de coração pela oportunidade de estar nos concedendo essa entrevista. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem para todos os pretos e pretas, Brasil afora. À vontade. Tá.
Primeiro, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, fico muito honrado em poder falar sobre o trabalho, é algo novo para mim, né? O que eu digo às pessoas pretas é o que eu falo, né? O que eu gostaria de ouvir por aí, né? Representatividade importa, é isso. Busquem estar entre pessoas como vocês, né? Estou falando de nós, porque a gente passa a se perceber, né? Busque os lugares onde nós somos acolhidos, busque ampliar, na verdade, toda a sua consciência. Se você já entrou nesse lugar de consciência histórica sobre, né, o que você é, partilhe disso, né? Transmita isso. Acho que é uma sementinha que a gente vai colocando sempre para frente. Mas é isso, eu não tenho pretensão de falar por todas as pessoas, jamais, não há necessidade disso. Mas eu falo do que eu sinto nesse sentido, né? Eu falo que é muito importante a gente olhar para nossa subjetividade, olhar para nossa poesia mesmo na vida, né? E se valorizar a partir disso e não a partir do outro, né? Do que o outro pensa da gente. A gente tem que quebrar um pouco essa lente que enxerga a gente, entendeu? E criar as nossas próprias lentes, assim, fortalecer a nós mesmos enquanto pessoas pretas, porque é muito cansativo a gente ficar debatendo o tempo inteiro racismo, a gente cansa, né? E a gente vai perdendo energia. Então, vamos ficar com essa energia para a gente, né? Fortalecer, ampliar, mostrar o que é nosso, que é bonito nós, entendeu? Criar força em nós. É isso que eu falo. Maravilha. Fabiana Almeida, de São Paulo, Brasil, é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Ô Colofé Negro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Seus tambores